Queridos irmãos, o Evangelho nos mostra a cena de uma controvérsia de Jesus. Os fariseus, ou melhor, aqui o texto diz, os sumos sacerdotes, que eram dos saduceus, era o partido sacerdotal, um partido incrédulo que não acreditava praticamente em nada sobrenatural, juntamente com os anciãos do povo, foram emparedar Jesus. A pergunta era: com que autoridade fazes estas coisas? É uma pergunta muito interessante porque, em primeiro lugar, ela é agressiva. É como se eles dissessem: em nome de quem que você está aqui? Quem é você para fazer isso? Quem está por trás de você? Quem te está dando respaldo? Pergunta que, ao mesmo tempo, é a típica pergunta de quem é insincero. Porque Nosso Senhor está operando milagres. Ele está reinserindo pessoas na vida. Ele faz cego ver, ele faz aleijado andar, ele multiplica pães. Ele tem um ensino que é simples, transparente, que vai à essência das coisas, diante do qual uma mente desprotegida, uma mente não preconceituosa, se rende, porque o nosso intelecto foi feito para a verdade, e tudo que Jesus fala é escandalosamente verdadeiro. Há uma afirmação de Dostoiévski, em que ele diz que, se ele tivesse que escolher entre Jesus Cristo e a verdade, ele ficaria com Jesus Cristo. É uma afirmação hiperbólica, exagerada, para dizer que Jesus é tão sensato, é tão lúcido, tudo que ele fala é tão flagrantemente verdadeiro, que, diante disso, talvez até uma verdade qualquer, nós colocássemos em dúvida, diante da sensatez tão absurda que o Evangelho traz consigo. Mas Jesus não se rende a esse joguinho, porque o assunto aqui não é quem está por trás de mim, o assunto não é a minha pessoa, o assunto é a palavra que eu digo, é o que eu estou falando. Ou seja, na lógica, existem alguns tipos de falácias. Uma delas é o chamado argumentum ad hominem, que é um ataque pessoal. Ou seja, ao invés de você argumentar, desmontando a opinião do adversário, você começa a atacá-lo, começa a menosprezá-lo, começa a desqualificá-lo. Então Jesus devolve a discussão para a sua real posição, simplesmente com uma pergunta. Ele diz: tudo bem, eu vou respondê-los, mas antes vocês me respondam uma pergunta. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, como estes homens não estavam interessados na verdade, mas eles queriam apenas manter a sua posição, e eles estavam interessados somente em desqualificar a Cristo,
Nosso Senhor, conhecendo a psicologia deles, sabendo como funciona o coração de gente assim, os coloca numa grande dificuldade, porque eles começam a pensar: se nós dissermos que vem do céu, então vão perguntar por que a gente não acreditou nele. Mas se a gente disser que veio dos homens, então a gente vai perder o povo, porque as pessoas acreditam no batismo de João. Ou seja, eles estavam pouco se importando com a verdade dos fatos, com a coisa em si. O negócio é atacar Cristo e defender a própria posição. É gratuitamente desqualificar Cristo, enquanto eles se defendem na sua própria posição. Ora, quando nós tiramos a verdade do meio das nossas discussões, tudo se reduz a uma questão de defender a própria posição e atacar a do adversário. Ponto final. Quando a verdade não é mais o assunto passa a ser as nossas posições. E quando as nossas posições são o assunto, então nós já entramos num tipo de politização dos nossos relacionamentos que impossibilita que nós enxerguemos as coisas objetivamente. Tudo passa a ser interpretado como uma questão de ataque ou de defesa. Então, o relacionamento humano vira um inferno. O mundo está assim por causa disso. Porque apareceram tantos homens ensinando que a verdade não existe, que tudo que existe é uma questão de impor um poder que regula os outros, etc. E tudo é uma questão de jogos de poder, de influência e tudo mais. E a sociedade aprendeu isso daí. Então, é como se todas as discussões humanas se reduzissem a uma espécie de jogo de força entre torcidas opostas. Porque, por exemplo, quando a gente torce para um time, não tem nenhuma razão profunda por detrás disso, né? A gente torce por simpatia, por uma herança da família, por uma questão de identificação por qualquer razão. Então passa a torcer gratuitamente, aconteça o que acontecer. Começou o campeonato, a gente torce pelo próprio time. Ora, isso aqui não pode ser a regra para todos os relacionamentos humanos. Porque a verdade existe. E nós precisamos muitas vezes ir até o fundo das questões, analisar as coisas com coragem, com verdadeira objetividade. Nós temos que muitas vezes recuar, perceber que nós estamos errados, que talvez haja uma parcela de razão naquilo que o outro está dizendo. Senão nós nos tornamos pessoas cegas, fanáticas, extremistas. Gente que apenas se entrincheira dentro da sua própria convicção e utiliza aquela posição apenas como ferramenta de ataque ou de defesa. E diante disso, Jesus diz: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, eu não converso com gente assim. Quem é da verdade, escuta a minha voz, diz ele em outro texto. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, quem quer a verdade mesmo, vá atrás dele. Quem quer a verdade mesmo, o busca. Quem quer a verdade mesmo, se desveste de toda presunção e rediscute tudo, quantas vezes isso for necessário. Queridos irmãos, quando nós somos assim, Deus é capaz de transformar
o nosso coração por inteiro. A primeira leitura nos narra uma profecia de Balaão. Balaão era um falso profeta. E ele foi para amaldiçoar os israelitas. Essa era a sua convicção. Mas como ele era um homem sincero, como ele pensava que estava fazendo a coisa certa, Deus transformou a maldição em bênção na boca dele. Ele foi para amaldiçoar e não conseguiu amaldiçoar. E ele abençoou ao invés de amaldiçoar. Que coisa linda isso. Porque quando nós somos retos, quando existe retidão no nosso coração, humildade, capacidade de escutar os outros, então a gente vai com as nossas convicções, a gente diz o que a gente pensa, a gente é sincero, a gente discute. E a verdade é capaz de nos transformar por dentro e muitas vezes a gente muda de posição. Só quem não muda de posição na vida é quem resolveu ser um perpétuo idiota. Porque o homem sábio muitas vezes precisa mudar de posição. Precisa rever as suas ideias. Então ele percebe que, olha, estudando melhor isso, estou percebendo o fragmento de razão que existe aqui e ali, e resguardada a fé, a doutrina da fé, o dogma da fé, tudo mais pode ser dito de um outro modo. E como é bom quando nós temos o espírito aberto para dar as boas-vindas à verdade. Que Jesus nos ensine a ser assim. Nós precisamos ser assim. Todo aquele que ama a verdade, escuta a minha voz. E assim, nós entenderemos que a autoridade de Jesus advém do fato de quem Ele é. Ele é a palavra da verdade. E porque Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o próprio Deus encarnado, tudo que Ele diz é um banho de sensatez, porque não podia ser diferente.